lembro-me aqui que falou de Deus. E também há pouco tinha falado de ser considerado bruxo pela aparência, mas os santos é que são os padres. Sim, Ou sim. seja, fez aí Desde tem a cor europeia, mas não o africano que vem da Europa. Esses aspectos religiosos, vamos começar por Deus, não é? Na sua visão, como vê o que é, acredita, devemos seguir o que o cristianismo prega? Qual é o ponto de vista que nos traz aqui? Deus é um negócio de recolha de dízimos por todos aqueles que foram lavados o cérebro através de todas as técnicas do Conselho de Nicéia. É um negócio. E Jesus é a mercadoria que está no contentor para trazer dentro da Bíblia. É tudo isso que aconteceu. E se tu vês que a partir de agora, há pouco eu disse que há muita coisa que está na Bíblia que não é correta e faz parte da nossa história, mas os nomes mudaram, as imagens mudaram. Eu disse que Abraão não é pai das nações e nunca foi. Expliquei aqui. Jesus é alguém que é preto e nasceu em África. Por que se chamou Jesus pelos europeus? Antes deles chegarem, nós nunca lhe chamamos de Jesus. Nós lhe chamamos de Urus. E alguns lhe chamam de Ouro ou Ieru. Este é filho de Osíris, que recebeu o olho divino. E no triângulo, no dólar, eles nos deixaram tipo o dólar número 1. Meteram o triângulo e tem o olho que tudo vê. A pirâmide, no caso? Sim, aquela entrada da pirâmide. Aquela é só indo triângulo. Porque a pirâmide leva 4 triângulos. Agora, quando está só uma, é o triângulo formado com a trindade. Esta trindade é Osíris, Ise e Uru. Porque eles nos disseram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a mãe então? Tem que ser o Pai, a mãe e o Filho. E na África é assim. Por isso é que a Espírita Santa é matriarcal, mas, assim, não é patriarcal. Sendo um negócio, então não existe. É um negócio de exploração mental e de exploração de homem pelo homem. Deus não existe. Deus não existe, mas existe o Supremo Criador. Deus Criador. é astro. Para os europeus em latim, Dei é que? Astro, estrela. Dei, não é Deus, Deus não é estrela. Em latim, Dei é Deus. Sim, Dei é dia. É que eles meteram o S e ficou dia. Dia não é o Deus. Dia, aliás, não é o Criador. O dia é o sol é o fogo, é um elemento criado pelo Criador como elemento vida. Então, o que é o Criador? O Supremo Criador é um espírito invisível. E esse espírito invisível que tudo criou, que vive no oceano primordial, que é o Oceano Atlântico, uma área da água que não tem terra. Porque esta parte que exploramos que tem terra é o que estamos permitidos a explorar. A outra parte que não tem terra chamamos mar alto por aí, onde o homem não pode chegar. E até depois encontraram aí o triângulo como é que chamamos? Das Bermudas, não é? E onde o barco não passa. E onde vive, onde o sol dorme, onde o sol acorda, é no oceano primordial. Não tem terra, só água, e todas as vidas vieram da água. Quando a água existiu, ao outro lado da existência era tudo escuro, que é o caos, então não existia nada. Mas sabe que essa teoria que apresenta aqui sobre Deus ser um negócio vai ter reações que podem de algum modo colocar uma visão negativa sobre si? Não vai criar nenhuma atitude negativa, porque através dessa... Não, uma visão negativa. Sim, através dessas reações é que vamos encontrar a certeza, porque tudo que nos trouxeram tem que ser vomitado. E essa é a realidade que a gente tem que transmitir. Porque a estrela que está aí é que é Dei, está a ver? E Deus é isso, é astro, é uma estrela, não é isso. Então nós temos que saber que o espírito que estamos a falar é diferente da estrela. É importante sabermos isso. Então, o Criador é um espírito. Por isso é que o espírito está aí contigo, é invisível, mas ele é que está a animar o corpo. Tá vendo? E é isso aí, é espírito. Então, não é Deus nem é Jesus. Jesus é negócio, é mercadoria.
E é esse negócio que está a girar. Quando a católica está a enfraquecer, mandam aqui a Universal para reforçar. Quando a Universal está a enfraquecer, vão mandar uma outra denominação religiosa. Mas as ramificações são sempre as mesmas. Tu viste que há pouco o povo angolano, não é? Pela ideia do Salazar se chamar isso Angola, porque isso é Congo, não é Angola. Tu vês como é que as coisas estão, até o local onde você está, o nome foi mudado, mas pela vontade deles. Tu vês que a Igreja Universal há pouco mostrou que, afinal de contas, não é só o padre da católica que não pode fazer filho, e se fazer filho, e se lhe apanharam que engravidou, tem que ser enforcado. Mas nós sabemos que o casamento é legal a partir do próprio Criador. Porque para a gente se reproduzir é preciso a gente fazer relação sexual e ter casamento, ou não é verdade? Isso é destino dos homens, nunca pode ser um crime, mas alguém é enforcado por engravidar. E na Igreja Universal, há tempo, vimos a discussão dos pretos que se meteram lá, os donos da terra, Congo, deixaram a sua espiritualidade para se meterem nas religiões. Estão a ser capados. O hospital está na África do Sul. Não só, também está lá no Brasil e em outras partes do mundo. Que tem um hospital para capar alguém que vai ser sacerdote. Não pode fazer filho. Achas que isto é espiritualidade? Isto é salvar um povo? Capar alguém para transmitir conhecimento na igreja? Deixar de fazer filho? Ok. Mas, assim, então como é que justifica? Por então exemplo, é isso que a gente tem que ver, essa sabotagem toda dentro deste negócio. Quando fala que Deus é um espírito, então... Não, eu não disse que Deus é um espírito. Eu disse que o que eles chamam de Deus é uma estrela, um astro. Falou sobre o Supremo... Deus é um negócio. Sim, falou sobre o Supremo... De igrejas, de religião. O Supremo Criador. Sim, o Supremo Criador é um espírito. É um espírito. Não, eu quero trazer aqui uma questão que tem a ver com uma filosofia, com uma ideologia Rastafari. Haile Selassie. Sim. É visto como Deus para os Rastafari. Não, não é visto como Deus, porque nenhum corpo físico pode ser visto como Deus. Várias teorias afirmam isso. Não, isso. Estas teorias também têm que ser lavadas. Não concorda. Porque, Marcus Garvey, por exemplo, falou sobre ele ter sido, quando foi coroado na altura, como imperador da Etiópia, Marcus Garvey tinha anunciado ele como o rei dos reis, e essa teoria lhe colocou na condição de Deus. Ele foi idolatrado até esse ponto. Sim, um homem pode ser um rei, mas um Deus não. Deus é um espírito único e nunca mostrou seu corpo. E não podemos até que corpos físicos vistos como Deus. Isto tudo, dependentemente da proliferação, uma coisa certa, tu vês que no seminário nós fizemos um círculo. E demos aqui uma palavra de ponto ao Luke, dá nubrada, até dar a volta, chegar até onde iniciou, a palavra pode mudar. Ou ter acréscimos, ou ter diminuições. E isto foi comprovado. Então, durante a proliferação do movimento Rasta em diferentes pontos, surgiu este grito de querer dizer que Haile Selassie é Deus. Não é Deus, não. Nós que estamos em África com a própria majestade, ele é rei dos reis. Foi coroado como um rei. Um homem pode ser coroado por mérito como um rei e pode ser enviado pelo Supremo Criador com uma bateria carregada, que aqui ele pode criar admirações e fazer coisas admiráveis, coisas que encantam. Então logo vamos ver que ele pode fazer parte da profetologia, ser visto como um profeta, não como um Deus. Isto como rasta, eu posso discutir com qualquer rasta a nível do mundo. Não é Deus. Deus não tem um corpo físico carnal que mija, que cospe, que sai ranho. Deus é espírito. Não é isso. Ele é especial. Ele é que criou esses corpos especiais. E a Haile Selassie tem um corpo de osso, tem um corpo de carne. Não pode ser Deus. Deus não é isso. O nome Rastafari vem de onde? Rastafari. A palavra Ram significa sol, energia vital, força vital, a presença de elementos vida. Esses elementos vida é sol, terra, água, ar. Então chamou-se Ram. A esta presença solar, que é esta estrela do sol. Por isso é que no Egito o povo foi considerado adoradores do sol. Mas não, porque entenderam o que o solo é perante a vida humana e perante tudo que é vida embaixo da terra.
tudo que está na terra, tiras o sol, que é o elemento vida que nos deram. Tiras o ar, tiras a própria terra, tiras a água, esses elementos são elementos vida. Então o próprio sol se chamou Ram, isto é energia solar, é uma vida proveniente e cuidada pelo sol. Na língua marico, Ges, que são as línguas faladas na Etiópia. Então é por aí que onde vem a palavra Rasta Farai. Farai quer dizer que tem a ver com aquilo que chamamos fogo. E o sol é fogo. E o fogo dá uma clareza que chamamos luz. A luz é que chamamos dia. O dia é o que chamamos sol. É isto. Fly Podcast.